Dia, 10 horas e 10 minutos aqui na Rádio Brasil Sul, agora 21 graus aqui na rádio. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo desde já. Nós vamos falar um pouquinho sobre a felicidade. Você sabe o que é ser feliz exatamente? Você é feliz? Eu quero que você manda para nós aqui na rádio, desde já. Meu nome é Ronan Botelho, sou advogado em Londrina. E eu quero iniciar aqui com vocês, todos os domingos, o Domingou, que é uma conversa, um bate-papo, desde que você queira interagir conosco, nós vamos também interagir com você, nós vamos bater um papo aqui com você e com alguns convidados, sempre que possível. Nós vamos falar sobre coisas boas da vida e como podemos ter uma semana melhor. Então eu vou, diante essa proposta de trazer um pouco de felicidade, um pouco de conhecimento, eu quero trazer muita literatura aqui para vocês, a Rádio Brasil Sul. Quero mandar um abraço a todos da região aqui de Londrina, que é muito grande, né, a abrangência da Rádio Brasil Sul. Inicialmente também, eu não posso deixar aqui de dar os parabéns à Sueli Galhardi, que é a que antecedeu. Que grande programa, eu ouvi grande parte do programa, quando eu vim, e também aqui na rádio, ao vivo aqui com vocês também estava ouvindo. É um tema muito importante, muito legal esse tema para debater, legal assim, no sentido de ter aqui na rádio essa proposta de debater o racismo e todas as situações que envolvem, né, os constrangimentos, a falta de empatia. E nessa falta de empatia, já colocando o nosso programa em pauta, e também quero pegar o gancho, se a dona Sueli, se a senhora Sueli me permite, e a todos vocês, sobre a empatia. Chamar as pessoas por negrinho, pretinho, ou até mesmo branquinho, ou japa, né? A gente costuma, pela cor da pele, pela afeição, pelo jeito da pessoa, nós costumamos, às vezes, sem nenhum tipo de maldade também, mas às vezes só porque é o apelido da pessoa mesmo, é a alcunha, né? Policialmente falando, mas isso é errado. O que a gente precisa ter no coração e precisa ter como base é a empatia. A empatia é algo que precisa ter, que é você sentir o que a pessoa sente, você tentar saber o que a pessoa está sentindo, o que vai sentir quando você chamar ela por uma alcunha, por um apelido, qualquer que seja, mesmo que seja um apelido muito antigo da pessoa, mas tenta ter empatia. E qual que é o segredo? Quase nenhum. É você chamar a pessoa pelo nome. A pessoa, o nome é João e não Pretinho. A pessoa, o nome é Amanda, não Japa. Então você chama a pessoa pelo nome. Isso daí vai trazer uma grande diferencial com a sua relação com a pessoa. Parece pouco, mas para a pessoa que tem aquele costume de ser chamado por um apelido qualquer durante a vida toda, e você chega e diz o nome da pessoa, isso tem um grande avanço. Então é isso, eu não poderia deixar de dar esse recado inicial, tanto para dar os parabéns a todos os convidados aqui, em nome da Sueli Galhardi, pelo excelente programa que foi feito agora há pouco aqui na Rádio Brasil Sul. E eu quero convidar você a participar conosco também. O que te faz feliz? Você é feliz? O que faz você fazer durante a semana? Durante o domingo, que é o primeiro dia da semana, biblicamente falando, é o primeiro dia da semana que eu acredito. O que você faz para ser melhor durante a semana? Eu acredito, dentro de alguns estudos, eu quero alguns livros, alguns teólogos ou não, pessoas que escrevem autoajuda ou não, que o domingo é a preparação mesmo para toda a semana. Jesus, Deus, né, descansou. Mas o que nós podemos dizer no domingo para melhorar? Sabe o que eu faço? Eu vou dizer um segredo meu. Muitas pessoas dizem que o domingo é feito para a gente ficar de pijama, com aquela roupa mais à vontade, ficar tranquilo, não conversar com ninguém, descansar, dormir. Eu faço ao contrário. O domingo é o dia que eu coloco uma roupa bonita, é o dia que eu tomo um banho mais cedo, é o dia que eu leio o jornal, eu tomo café. Aliás, café sem açúcar para mim é sensacional. Eu ajudo a fazer ali o almoço, ou vou buscar, enfim, depende
do clima. É o dia que eu preparo a semana de uma forma feliz. Eu tenho o domingo como uma forma melhor. Eu não descanso no domingo. Eu não costumo pendurar a chuteira no domingo. E ao contrário, eu vou para campo. Eu coloco aquela roupa mais bonita que eu tenho. Eu não tenho muitas, mas as que eu tenho ali, eu coloco a mais bonita como se fosse para passar no final de ano. Que é para começar mesmo com o pé direito, com os dois pés mesmo, que é o que merece uma segunda-feira. Não é uma segunda-feira que precisa ser ruim. Não. A segunda-feira é um dia excelente, é um dia que a sua vida vai continuar. E o dia que você tem que levantar com o pé direito, levantar feliz, levantar melhor. É assim, pelo menos, que eu vejo que tem que ser uma segunda-feira. Participe conosco aqui no WhatsApp da rádio, que é o 3378-2102. Quero ouvir você. Pode ser em áudio, pode ser uma mensagem de texto, não sei. Você pode participar conosco, ou pelo telefone da rádio também, pelo telefone 3378-2102. O WhatsApp é 3378-2102 e o telefone 3378-2100 para você participar aqui conosco e dizer para mim. Hoje a pergunta é: o que você faz para ser feliz? O que você faz para ter uma semana feliz? Você não, às vezes as pessoas imaginam que para ser feliz tem que pensar a vida toda. Não, você pode pensar o seu domingo. É isso que a gente é aqui, é essa a nossa proposta. E eu quero contar uma história para vocês. Essa história ela é relatada por um professor meu que chama Leandro Carnal, que é ele que me deu aula de filosofia. Foi pela web, EAD, mas é meu professor. Pela, pela pós-graduação da PUC. Rio Grande do Sul, eu lendo o canal, ele contou a seguinte história, e essa história ela tem, inclusive, vários vídeos no YouTube. E para você também que está nos ouvindo pela Rádio Brasil Sul, nós também transmitimos aqui, ó, aproveitando rapidamente, nós também transmitimos o nosso programa ao vivo aqui. Você vai poder me ver aqui, todo barbudo, aqui, no meu canal no YouTube, que é o Ronan Botelho. YouTube/Ronan Botelho, você vai ter ali as nossas imagens, para você que queira assistir também. Agora no YouTube nós estamos com 421 pessoas nos assistindo. Isso é muito bom. Um abraço a todos. Obrigado. Dá pra gente ter essa dimensão, né? Muito bom. Vamos lá. Qual que é a história que eu quero começar aqui? Essa história é uma fábula. Existia num reino muito distante um rei que era totalitário. E ele tinha um filho que ele tinha tudo. Mas esse filho que tinha tudo, ele acabou ficando triste, deprimido. Ele, do nada, sem nenhum tipo de motivo, o filho do rei, todo-poderoso, que era um rei muito bondoso, não era um rei ruim, não. Era um rei bondoso. E ele ficou triste. E este rei ficou preocupado com seu filho, porque o seu filho era algo que ele tinha de mais importante em todo o reino. Por mais que ele tinha posses, dinheiro, o filho era o mais importante. E o filho ficou triste, sem ninguém saber por quê. Depressivo, por algum motivo. E o rei fez tudo o que podia fazer para tentar reanimar o filho. Deu posses, mulheres, presentes, levou a viagens, comidas, bebidas e tudo mais. E nada satisfez, nada colocou o filho para cima. Nada colocou o filho para melhorar. Então ele pensou e chamou o seu melhor ali, o seu melhor guardião, o melhor mago que ele tinha ali, para falar o que eu posso fazer. E o mago falou: ele está triste. Ele falou: mas como está triste, meu filho, se ele tem tudo? Ué, ele está triste, não tem também noção. Você vai ter que chamar alguma pessoa feliz para te ensinar, porque eu não consigo, eu também tenho as minhas horas de tristeza, então eu não sou 100% feliz. Você, rei, vai ter que encontrar aqui, preste atenção, senhor ouvinte, ou ao pessoal do YouTube, você vai ter que encontrar a pessoa mais feliz do mundo para ajudar o seu filho. E ele começou, então, a procurar. Vou procurar, então, essa pessoa e vou achar, porque eu sou o rei mais importante, sou o rei mais rico do mundo. E ele começou a procurar. Então ele foi até um pastor e um padre, religiosos ali da região, e chamou, eram pessoas muito bem faladas, muito felizes. Então ele questionou: vocês são as pessoas mais felizes? Eles disseram: sim, nós somos as pessoas mais felizes.
E ele disse: e se eu mandar tirar todos os seus templos e mandar tirar todos os seus fiéis? Aí nós não somos mais felizes. Disseram: então vocês não são as pessoas mais felizes. Agradeceu aqueles religiosos. Chamou então o dono de cabras, que naquela época era cabra. Então, o maior dono de cabras de toda a região: vem aqui, o senhor é feliz? E o ordenador lá, o dono das cabras: sou a pessoa mais feliz, com toda certeza, seu rei, quero ajudá-lo. Então, se eu mandar matar todas as suas cabras e doar, você vai continuar a ser feliz ainda? E ele disse: não, então eu vou ficar triste e raivoso com o senhor. Então o rei falou: então o senhor não é o mais feliz daqui da região. Então o rei procurou, foi em todas as casas, todas as docas, todos os bares, todos os lugares do mundo e não encontrou uma pessoa que fosse 100% feliz, como aquele mago tinha dito a ele que precisava ser para colocar o seu filho de novo ativo na felicidade. Então o rei acabou ficando triste também e foi caçar, que ele era um dos seus hobbies. Lá na sua caça, ele avistou um homem que estava correndo, cantando, cantarolando, e ele não tinha roupa. O homem estava correndo nu lá naquele lugar, era uma pessoa que vivia na floresta. Então ele pensou: mas será que essa pessoa pode ser alguém feliz? Não é possível. E ele então, o rei perguntou a ele: por favor, o senhor é feliz? E ele falou: sim, sou muito feliz. O senhor. E ele perguntou: se eu lhe tirar a casa? Ele: eu não tenho casa. Se eu lhe tirar a família? Não, eu não tenho família. E se eu lhe tirar o trabalho? Não, eu não trabalho. E se eu lhe tirar essa comida da sua mão? Você vai ficar infeliz? Não, eu vou procurar outra. E o rei fez várias perguntas e nenhuma conseguiu tirar a felicidade, ou pelo menos o desejo de ser feliz. E aquilo deu a garantia que o rei, que ele era o mais feliz. Então o rei perguntou a ele: o que você quer para ir comigo? Lá, eu te dou toda a fortuna para você abandonar aqui e ir comigo até o meu palácio. E lá no meu palácio você vai ensinar meu filho a ser feliz. Ele disse que não troco a minha felicidade por bem nenhum. Então o rei percebeu o que é realmente a felicidade. Não é ter alguma coisa exatamente. As coisas que nós temos, elas às vezes pode ser que tenha, mas aquele pessoa que não tinha nada era muito mais feliz do que a pessoa que tinha tudo. Porque quando mais coisas nós temos, mais chances de nós perdermos, é lógico, e quando a gente perde, a gente é infeliz. A moral da história, que muita gente acha que não é ter, não é os bens materiais, não é assim, não é exatamente essa, mas a moral que essa história nos traz é: e quanto mais coisas você tiver, mais coisas você tem para perder. E você vai ser infeliz. E a infelicidade não é uma coisa ruim. Não é uma coisa tão ruim assim. Quanto você tem, você acaba perdendo às vezes. Então é isso que você tem que entender. Que a vida não foi feita para ser 100% feliz. E agora a gente tem uma noção do que é o atual momento do mundo. Várias pessoas que entendem de felicidade dizem que seria muito injusto as pessoas hoje, por exemplo, serem felizes. Com tanto de fome, com tanto de gente morrendo por doenças, cai uma, sai a Covid, entra a monkeypox, que é do macaco agora, né, a varíola do macaco, e outras doenças, e as pessoas estão sofrendo ali perto de você, você não. Então, ser feliz, talvez hoje, 100% feliz, não estou dizendo que precisa ser infeliz, mas 100% uma pessoa ser feliz, desculpa, é quase que um ato de egoísmo. Então você precisa entender que a vida não é 100%. A vida não é toda hora a busca exatamente pela felicidade, toda hora a busca pelo aquele seu emprego. E aí, neste ponto, então, que eu quero, às 10 horas e 24 minutos, que eu tenho que falar a cada 10 minutos aqui o horário, 22 graus de Londrina, eu quero aqui, com a história desse homem que não tinha nada e por isso ele era feliz, eu quero aqui então fazer a primeira leitura de fato. Eu quero ler sobre um homem, Charles Darwin, que ele foi antigamente uma das pessoas mais ilustres, até hoje um dos homens mais inteligentes que já se viu no mundo, porque
ele soube interpretar as situações que ele tinha. Vou ler a história que é do livro do Robert Greene, que é Maestria, tá? E eu quero exatamente dizer a todos aqui que é um grande prazer estar com vocês. Eu quero que você leia comigo, entenda a história de Robert Greene, que é do Charles Darwin, e você vai entender que nem sempre aquilo que você tem é aquilo que você precisa ser infeliz. Às vezes a situação, você pode se adaptar. Charles Darwin escreveu a teoria da adaptação, da transformação, da mudança, mas antes disso, ele mesmo se transformou, e é isso que eu quero que você entenda aqui comigo a partir de agora. Que é o livro, a página 62, do livro Maestria, livro de Robert Greene. Ele também escreveu sobre as 48 leis do poder, mas eu gosto muito. Não gosto de falar sobre poder em si, eu gosto de falar sobre maestria, que é o que você vai tentar aprender e ser melhor a cada dia. Essa é a maestria, você ser melhor a cada dia. Vamos lá, a história de Charles Darwin, que é muito conhecido. Muitas pessoas aqui acho que conhecem, né, a história de Charles Darwin. Desde o começo da vida, Charles Darwin, de 1809 a 1888, sentiu a presença do pai pressioná-lo. O pai era um médico bem-sucedido e rico, que nutria altas expectativas em relação aos filhos, mas Charles, o caçula, parecia ser o que mais provavelmente não estaria à altura delas. Ele não era bom em grego, nem em latim, nem em álgebra. Na verdade, não era bom em nada na escola. Não que lhe faltasse ambição, Charles Darwin, não que faltasse ambição, só que conhecer o mundo por meio de livros não o interessava. Ele adorava a natureza, caçar, vasculhar os campos à procura de espécies raras e de besouros, colher flores, amostras de minerais. Olha, desde o começo, como ele já era muito interessado em natureza, em animais, em plantas, né? Ele passava horas observando o comportamento das aves e fazendo anotações sobre suas várias diferenças. Tinha sensibilidade para essas coisas. No entanto, esses passatempos não contribuíram para sua futura carreira profissional. E à medida que ficava mais velho, percebia a impaciência crescente do pai. O pai aqui, um parênteses, o pai não gostava que Charles Darwin ficasse ali, ou falando com os animais, olhando a natureza. Um dia, o pai o repreendeu com palavras que ele nunca esqueceria. Você, abre aspas, você só quer saber de caçar, de cuidar de cachorros e de apanhar ratos. Desgraçará sua vida e de toda a nossa família. Olha o pai, como era duro com Charles Darwin no começo da sua vida. Quando Charles fez 15 anos, o pai resolveu participar mais ativamente da vida do filho. Mandou-o para a faculdade de medicina em Edimburgo, mas Charles não podia ver sangue e teve que desistir. Decidido a encontrar alguma carreira para ele, o pai conseguiu para o filho uma futura posição na igreja como paróquio. Nessa função, Charles seria bem remunerado e teria muito tempo para se dedicar a colecionar espécimes, como ele queria. A única exigência para exercer o cargo era ser formado por uma universidade de prestígio. Assim, Charles se matriculou em Cambridge. Mais uma vez manifestou seu pouco caso pela educação formal, que é a educação na escola. Charles não gostava de estudar na escola, gostava de estudar a educação informal, que é aquela educação que a gente aprende com a vida. Só fazendo aqui um pequeno parênteses. Mas ele insistiu. Interessou-se por botânica e ficou amigo de seu instrutor, o professor Haslow. Trabalhou com afinco e, para alívio do pai, conseguiu, por um triz, se formar como bacharel em maio de 1831. Olha a data, é muito tempo atrás. Na expectativa de que tivesse concluído para sempre sua educação formal, Charles partiu para a área rural da Inglaterra, onde deu vazão à paixão pela natureza e esqueceu o futuro, pelo menos durante algum tempo. Ao voltar para casa, no final de agosto, surpreendeu-se ao ver uma carta do professor Haslow à sua espera. Ele o estava recomendando para uma posição como naturalista, que hoje é botânico, né? Não remunerado, no HSM Beagle, que partiria alguns meses. O HS Beagle é a embarcação que veio da Inglaterra para toda a região sul do mundo,
que passou inclusive pelo Brasil, só para a gente situar vocês, que partiria alguns meses depois em uma viagem de vários anos ao redor do mundo, pesquisando vários litorais. Como parte de suas atribuições, Charles deveria coletar amostras de animais, de vegetais e de minerais ao longo do percurso, enviando-as à Inglaterra para análise. Evidentemente, Haslow ficará impressionado com a extraordinária habilidade do jovem na coleta e identificação das espécies. Então, Charles aqui conseguiu, depois de muito afinco, conseguiu ser um famoso biólogo, pelo menos ter a condição de ser um biólogo e ser enviado a um navio de expedição, um navio exploratório naquela época de 1831. A proposta abalou Charles. Ele nunca pensara em viajar para tão longe, muito menos em seguir a carreira de naturalista ou botânico. Antes de ter tempo de refletir sobre a ideia, o pai se intrometeu. Ele era radicalmente contra. Charles nunca estivera no mar e não se daria bem. Ele não era cientista treinado e faltara disciplina. Além disso, gastar vários anos nessa viagem prejudicaria a posição que o pai havia garantido para seu filho na igreja. O pai se mostrou tão enfático e convincente que Charles não pôde deixar de concordar e resolveu recusar a oferta. Mas, nos dias seguintes, refletiu sobre a viagem, como seria e o que significaria para ele. Quanto mais imaginava, mais se fascinava pela ideia de viajar com Beagle. Talvez fosse a atração pela aventura, depois de uma infância tão protegida, ou uma chance de explorar todas as formas possíveis de vida do planeta. Ou talvez precisasse se livrar do pai autoritário e encontrar o próprio caminho. Qualquer que fosse a razão, e logo concluiu que mudaria de opinião e que aceitaria a oferta. Então, no começo ele não aceitou, mas depois de refletir, ele quis aceitar. Com a ajuda de um tio, conseguiu convencer o pai a dar-lhe um consentimento muito relutante. Nas vésperas da partida, Charles escreveu para o comandante do Beagle, que é o Robert Fitzroy. Ele abre aspas: "Minha segunda vida começará agora. E para mim será um aniversário daqui por diante. É o começo da vida de Charles Darwin de verdade, como naturalista, como botânico, que a gente conhece até agora e tão importante como foi. E agora você vai entender porque é tão importante, às vezes, para ser feliz, você se transformar com a situação que você tem, se transformar com o hábito que você tem todos os dias e saber mudar e saber que você precisa se adaptar algumas vezes. A felicidade, ela nem sempre está muito fácil de ser alcançada. A felicidade, às vezes, você precisa mudar o seu jeito, transformar a sua vida. Foi o que eu, Ronan, inclusive, fiz para estar aqui hoje. Tive que fazer muita coisa para refletir muito bem. Vamos lá, vamos continuar aqui a leitura sobre Charles Darwin. O navio partiu em dezembro daquele ano, em 1831, lembrando vocês, e logo o jovem Darwin se arrependeu da decisão. Veja a situação, ele se arrependeu de ter viajado. Mas por quê? O barco era pequeno e oscilava muito ao sabor das ondas. Ele se sentia o tempo todo nauseado. O coração doía ao pensar que não veria a família durante um longo período e que passaria tantos anos em companhia daqueles estranhos. Passou a ter taquicardia e se sentia muito doente. Os marinheiros percebiam sua falta de experiência no mar e olhavam de maneira estranha. O comandante se mostrou propenso a violentas oscilações de humor, ficando furioso de repente pelos motivos mais triviais. Também era fanático religioso, acreditando literalmente nas afirmações textuais da Bíblia. E disse a Darwin que ele deveria encontrar na América do Sul provas da criação e do dilúvio, conforme as descrições de Gênesis. Darwin se achava tolo por ter contrariado seu pai e se sentia esmagado pelos seus sentimentos. Vamos virar a página aqui. De solidão. Ele tinha aqui, entre parênteses, ele tinha aqui se arrependido de viajar com o Beagle e todos os marinheiros, porque ele nunca esteve, melhor dizendo, em uma tripulação. Ele nunca tinha entrado em alto mar e todas as ondas e tudo mais, então
Ele não se acostumou tanto de ficar longe da família, quanto também da complicação que foi ter entrado em alto mar. Então ele já estava se arrependendo de ter o seu sonho. Ele tinha um sonho. Charles Darwin tinha um sonho de ser naturalista, de viver pesquisando flores, pesquisando animais, coletando informações. E ele tinha conseguido. Quando ele conseguiu esse objetivo, ele, no decorrer, no transformar das coisas, no processo, ele viu que não era fácil. Que para ele conseguir chegar até em outro país, em outro local, em outro litoral, para fazer essa pesquisa, ele tinha um caminho difícil de ir, que era esse caminho do alto mar. Como ele poderia resistir à sua experiência por meses a fio, convivendo com um comandante que parecia louco? Depois de algumas semanas de viagem, sentindo-se um tanto desesperado, ele resolveu adotar uma estratégia. Em casa, quando sentia esse tumulto interno que sempre acalmava, era sair e observar a vida ao redor. Dessa maneira, conseguia esquecer de si mesmo. Agora, aquele era seu mundo. Ele passou a observar a vida a bordo do navio, a personalidade dos vários marinheiros e de todo o próprio comandante, como se estivesse anotando as características de borboletas. Por exemplo, ele percebeu que ninguém se queixava da comida, do tempo e nem das tarefas. Aqueles homens valorizavam o estoicismo, que é um ato antigo grego. Ele tentaria adotar essa atitude. Olha ele tentando se adaptar aos marinheiros. Parecia que Fitzroy, que era o capitão, era um pouco inseguro e precisava de variação constante de validação constante de sua autoridade e posição na marinha. Darwin viria a ser a fonte constante dessa autoafirmação para o comandante. Aos poucos, começou a se enquadrar na rotina do mar. Até contraiu alguns maneirismos dos marinheiros. Tudo isso o distraía da sua solidão. Olha ele se adaptando, então, da sua situação. Vários meses depois, o Beagle chegou ao Brasil e então Darwin compreendeu por que ele tanto desejava essa viagem. Olha só, Darwin partiu da Inglaterra em 1831 e alguns meses depois, quase anos, que eram longas as viagens, o primeiro local que Charles Darwin chegou foi ao Brasil. Ele ficou totalmente, se não me engano, foi Recife. Ficou totalmente encantado com a variedade da flora e fauna brasileira. Era o paraíso naturalista, diferente de tudo que ele já tinha observado ou coletado na Inglaterra. Um dia, um passeio pela floresta observou o mais bizarro e cruel espécime que já viria. A marcha inoxidável de minúsculas formigas pretas, em colunas com mais de 1 quilômetro, devorando qualquer coisa que viria em seu caminho. Para onde quer que ele se voltasse, ele via o mesmo exemplo de luta e feroz pela sobrevivência, nas florestas onde a vida era superabundante. Ao executar seu trabalho, logo percebeu também que enfrentava um problema. Todas as aves, borboletas, caranguejos e aranhas que pegava eram muito incomuns, diferentes da Inglaterra. Parte do trabalho dele era escolher escolher com sabedoria o que enviaria para o seu país, mas como escolher o que coletar. Ele teria que ampliar seus conhecimentos. Não só precisaria passar horas sem fim estudando tudo que avistava em suas caminhadas e fazer anotações copiosas, mas também deveria descobrir um modo de organizar as informações, catalogar as espécimes e organizar suas observações. Seria um trabalho hérculo, difícil, né? Mas, ao contrário de tarefas escolares, aquilo empolgava. Tratava-se de criaturas vivas, não de noção abstratas de livros. À medida que o navio avançava para o sul, costeando o continente, Darwin percebeu que havia áreas no interior da América do Sul que nenhum naturalista explorava até então. Decidido a ver todas as formas de vida que conseguisse encontrar, iniciou uma série de incursões nos pampas da Argentina. Eles já desceram toda a América do Sul pelo Brasil e já estavam ali nos pampas argentinos. Seguindo a mesma estratégia que adotaram no navio, também observou os gaúchos e seus estilos de vida, adaptando-se à cultura como se fosse um deles. Nessas e outras incursões, enfrentou índios salteadores, insetos venenosos e felinos à espreita nas florestas.
sem ligar para o perigo, desenvolveu um gosto tão intenso pela aventura que teria surpreendido a família e seus amigos na Inglaterra. Depois de um ano de viagem, numa praia de 650 quilômetros em Buenos Aires, Darwin descobriu algo que o levaria a refletir durante muitos anos: um penhasco com estrias brancas entre as rochas. Ao constatar que se tratava de ossos enormes de uma espécie, começou a escavar a pedra, extraindo tantas peças quanto possíveis. Foi o primeiro achado arqueológico de grande natureza dos dinossauros, daquela época mesmo, que Charles conseguiu. Então, nós estamos aqui, terminando aqui, para vocês entenderem mais ou menos como foi a história de Charles Darwin. E eu vou, no próximo programa, no próximo programa, que eu vou continuar a falar sobre Charles Darwin. E aí, então, eu vou entrar na situação quando ele entra em Galápagos, que é, então, a descoberta do livro que ele fez, do livro, grande livro que ele vai escrever sobre a transformação, a forma de sobrevivência e tudo mais, a forma de adaptação e não o mais forte que consegue, tá bom? Então nós vamos entrar aqui, só para a gente tentar fazer um intervalo daqui a pouco, daqui uns 5 minutos nós vamos fazer um intervalo aqui na Rádio Brasil Sul. E eu quero agradecer a todos aqui que estão participando conosco, principalmente no YouTube, aqui, deixa eu ver, então, nós estamos aqui ainda com 400 pessoas visualizando o nosso bate-papo ao vivo. Muito obrigado a todos que estão participando, inclusive aqui pela Rádio Brasil Sul. Agora são 10 horas e 41 minutos, como é rápido, né? Comecei a ler um pouquinho aqui sobre Charles Darwin, sobre explicar como ele se adaptou. Ele não era feliz, nosso programa Domingou é sobre felicidade, e como a felicidade ela pode aparecer, ela pode acontecer, não apenas quando aquilo que vem pela sorte, mas também como aquilo que a gente se adapta. Como que a vida consegue se adaptar de acordo como a pessoa consegue ver a vida da melhor forma para a gente começar, então, ter essa situação muito melhor. Eu quero ler também aqui uma segunda parte, que seria o essencialismo de Greg McKeown, que é um dos caras mais inteligentes hoje. Robert Greene é muito bom, esse que eu estava lendo agora há pouco, mas também este novo, que é agora o essencialismo, ele fala mais sobre como ser feliz no trabalho, como você consegue se adaptar no trabalho. Só que Charles Darwin, que nós estávamos falando agora, foi em 1831. O que eu quero falar agora, o que nós vamos falar agora, é sobre ser feliz, mas ser feliz nos tempos atuais. Como um exemplo que ele coloca aqui, na página 62 desse livro, ele fala sobre a felicidade no trabalho, mas quando a gente leva na brincadeira. Não no sentido de o trabalho ensina brincadeira, mas como nós brincamos mais, nós somos mais alegres, ironia, no sentido de ser feliz dentro do trabalho também. E ele conta uma história que eu acho que todo mundo conhece sobre Mary Poppins, que é um grande clássico, né, Disney. No final do clássico musical Mary Poppins, o rabugento e tristonho Sr. Banks volta para casa depois de ser demitido. Olha só, ele foi demitido. Era, para quem conhece a história de Mary Poppins, que é aquela moça que é aquela não é bruxa exatamente, né? Uma fada, e ela aparece na família dos Banks. Então ela até com um guarda-chuva, ela aparece voando, todo aquele musical muito bonito. E ele era uma pessoa muito rígida, seu Banks, e ele foi demitido. No final de toda a trama, ele é demitido. Mas ele chega em casa depois de demitido, as pessoas acham que ele vai ficar muito irritado, mas vejam o que acontece. Após ser demitido, parece absolutamente atipicamente feliz. Tantos que um dos empregados conclui que ele não está bem da cabeça, e até o filho observa. Não parece o papai. Na verdade, o pai é quase uma outra pessoa quando se apresenta aos filhos uma pipa remendada e começa a cantar Let's Go Flying at Night. Vamos soltar pipa, né? Em inglês. Libertada do tédio sombrio daquele emprego no banco, de repente a criança interior do Sr. Banks ganha vida.
O efeito do seu bom humor é magnífico. Levanta o astral da casa inteira e, e inspira alegria, camaradagem e prazer na melancolia da família Banks. Claro que se trata de uma ficção, essa história de Mary Poppins. Mas a cena ilustra o efeito vitorioso de trazer as brincadeiras de volta ao cotidiano. Quando criança, ninguém nos ensina a brincar. Pegamos o jeito de forma natural e instintiva. Recorde a alegria pura de um bebê quando a mãe brinca de esconder o rosto e tornar a revê-la novamente. Pense num grupo de crianças que lidera a imaginação brincando juntas de faz de conta. Imagine um menino em estado de fluxo como Michael, enquanto constrói seu mini reino com um monte de caixas de papelão. No entanto, quando crescemos, algo acontece. Somos apresentados à ideia de que a brincadeira é trivial, é uma coisa errada. Uma perda de tempo desnecessária e coisa de criança. Infelizmente, muitas dessas mensagens negativas vêm do mesmo lugar, onde a brincadeira e a criatividade deveriam ser mais estimuladas e não sufocadas. A palavra escola vem do grego skol, que significa lazer. Mas nosso moderno sistema escolar, nascido na Revolução da Inglaterra Industrial, removeu o lazer e boa parte do prazer do aprendizado de Ken Robinson, que dedicou a vida a estudar a criatividade nas escolas, observou que, em vez de alimentar a criatividade por meio da brincadeira, na verdade, as escolas podem matá-la, a brincadeira. E abre aspas aqui a mensagem desse psicólogo. Adotamos um modelo de educação fast food, que empobrece o espírito e a energia do mesmo modo que o fast food prejudica o nosso corpo físico. A imaginação é a fonte de todas as formas de realização humana. É a que mais prejudicamos sistematicamente com o modo como educamos a nós mesmos e a nossos filhos. Agora, 10 horas e 47 minutos na Rádio Brasil Sul. A ideia de brincar é trivial, continua conosco quando nós nos tornamos adultos. E se estranha ainda mais quando começamos a trabalhar. Infelizmente, pouquíssimas empresas e organizações promovem a brincadeira e muitos sabotam essa atividade lúdica sem querer. E mesmo algumas que apregoam o valor lúdico como estilo a criatividade parecem fazê-lo da boca para fora, pois não criam de fato o tipo de cultura descontraída que suscita experiências exploratórias. Nada disso deveria nos surpreender. As empresas modernas têm suas origens nos moldes da Revolução Industrial antigo, né? Quando o único objetivo era otimizar a produção em massa de mercadorias. Exatamente. Além disso, esses primeiros gestores buscavam inspiração nas Forças Armadas, instituições que nada estimulam a brincadeira. Na verdade, ainda hoje a linguagem militar é muito forte nas empresas, não é, meus amigos? É comum falar de funcionários da linha de frente. A própria palavra companhia designa uma unidade militar. Embora a era industrial tenha ficado para trás, esses costumes estruturais e sistemas continuam impregnados na maioria das empresas modernas. Brincar, que defino como tudo o que fazemos apenas pela alegria de fazer e não como meio para atingir um fim, seja empinar pipas, ouvir uma música, jogar uma bola, fazer uma comida e outras coisas, pode parecer uma atividade não essencial e geralmente é assim que é tratada. No entanto, brincar é essencial para muitos aspectos. Agora a palavra de um grande historiador, Stuart Brown, fundador do National Institute Play, Instituto Nacional da Brincadeira, em uma tradução livre. Estudou o histórico de brincadeiras de cerca de 6.000 indivíduos e concluiu que brincar tem o poder de melhorar tudo de forma significativa, da saúde aos nossos relacionamentos, da educação à capacidade de inovar nas empresas. A brincadeira, diz ele, leva à plasticidade cerebral, adaptabilidade e à criatividade, como explica de forma sucinta. Abre aspas aqui o que ele vai falar. Nada desperta mais o cérebro do que brincar. Nada desperta mais o cérebro do que brincar.
A nossa mente, ela realmente ela convida a gente a brincar, mas às vezes nós temos o hábito de não ser brincalhões, não ter essa cultura de brincar e levar tudo a vida muito a sério, e por isso nós acabamos não ficando tão felizes quanto se parece. 10 horas e 50 minutos aqui na Rádio Brasil Sul. Não devemos subestimar o valor da brincadeira na vida. Estudos sobre o reino animal revelam que brincar é tão fundamental para o desenvolvimento de importantíssimas habilidades cognitivas que podem contribuir até para a sobrevivência de uma espécie. Um pesquisador europeu que passou 15 anos estudando o comportamento dos ursos pardos descobriu que a brincadeira tendiam a viver mais tempo. Segundo ele, os ursos vivem mais tempo que os que brincam. Segundo ele, num mundo que aparenta ambiguidade, dificuldades inéditas o tempo todo, brincar prepara os ursos para um planeta de mutação. É muito importante. Segundo o Stuart Brown ainda, daquele que nós estávamos falando agora há pouco, de todas as espécies de animais, os seres humanos são os que mais brincam. Somos forjados para brincar e pelo brincar. Quando brincamos, nos dedicamos à expressão mais pura de nossa humanidade, que é a expressão mais verdadeira de nossa individualidade. Já parou para pensar, meus amigos? Muitas vezes os momentos que nos sentimos mais vivos são aqueles que criam as lembranças, são os mais lúdicos, são aqueles momentos mais importantes da nossa vida. Aqui, já indo para os finalmente aqui do nosso programa Domingo, um pouco de literatura, um pouco de alguns pensadores aqui, que eu espero que você tenha um grande domingo, porque hoje nós falamos um pouquinho sobre uma história do homem que não tinha nada e por isso ele era feliz, mas nem por isso não é a busca pelo nada, não é isso que é a moral da história. Mas sim, no nosso primeiro momento, é dizer que a vida é inconstante, e por ela ser inconstante, por nós termos, é lógico que nós temos que buscar nossos bens materiais, não viver isoladamente, sem nada no meio de uma floresta, que isso não existe, mas digamos que a vida, ela tem sim seus bens materiais, é claro que é muito bom ter dinheiro, é muito bom você ter posses, é muito bom você viajar, muito bom você comer bem, se alimentar bem, enfim. Mas quando você busca isso, às vezes você não vai conseguir ter diretamente. Quando você não consegue, você vai ficar irritado, você vai ficar triste. E é este pensamento que você precisa ter, que é: se eu ficar triste, tá tudo bem, acho que isso já viu, né? Isso já apareceu muito. Se eu ficar triste e se eu perder, isso é muito comum. Nem tudo que eu quero vou ter. E é este o pensamento que nós precisamos ter para ser feliz. É o primeiro passo da felicidade, claro que é o autoconhecimento. E não sei se você tem acesso à internet, claro que sim, acesso à internet, mas acesse o site Amazon. E lá eu escrevi durante o ano passado 48 short books, que serão livros curtos. E esses livros curtos eu escrevi justamente pensando nos sentimentos. Eu pensei nos sentimentos no pós-pandemia. Comecei com felicidade, fui para medo, depois eu peguei a agonia e assim eu fui crescendo. Crescendo no sentido, explorando todos os sentimentos, até como autoconhecimento. O primeiro passo para a gente chegar à felicidade, ou a eudaimonia, como dizia Aristóteles no final dos seus pensamentos, que inclusive, há um parênteses, toda hora eu faço um parênteses, eu fico conversando aqui, fazendo o diálogo interno aqui comigo mesmo. O principal objetivo da humanidade é buscar a felicidade, desde a época dos filósofos, desde muito tempo atrás. Mas nem por isso a gente precisa dizer que ser infeliz era um erro. Não é exatamente isso que precisa se ter a noção. É muito diferente do que tudo tenha a noção. Então, nós começamos com essa história do homem que não tinha nada, mas não por isso nós precisamos ter nada. Nós temos que buscar nossos posses, mas não por isso
precisamos ficar infelizes, e se ficar infeliz, nós temos que nos acostumar e nos adaptar àquela infelicidade, como foi Charles Darwin. Charles Darwin, ele precisou se adaptar aos fatos do pai, não gostar que ele era um naturalista. Depois que ele conseguiu ser um naturalista, conseguiu uma vaga de naturalista, ainda aí, não é aí que não foi fácil, ele teve que se adaptar então ao mar, se adaptar às circunstâncias difíceis ali que estavam. Imagine você, vamos imaginar como seria viajar pelo mar é, em 1831. Então ele teve que se adaptar a algumas coisas, ele teve sempre que se adaptar. Na semana que vem eu vou continuar a história final, que é de Galápagos, que é quando ele então descobre exatamente como como a natureza ela precisa se adaptar. Não são os mais fortes, mas são as pessoas, que é a famosa frase, basicamente, não são os mais fortes que sobrevivem, mas para sobreviver você precisa se adaptar. E a adaptação da felicidade, do humor da pessoa, dos sentimentos da pessoa, depende principalmente de termos a nossa noção do autoconhecimento. E é isso aqui que o Domingo vai trazer aqui para vocês, já encerrando o programa, e agradecendo a todos pela audiência, e agradecendo aqui a Rádio Brasil Sul pelo espaço que nós estamos aqui ainda construindo. Quem quiser fazer a participação aqui no YouTube, está aberto. Nós estamos aqui com 420 pessoas, 423 pessoas agora nos acompanhando no YouTube. Muito bom, muito obrigado. É muito satisfatório. Algumas mensagens chegando também aqui. Só que eu ainda não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu peço desculpas, mas no próximo programa eu prometo que não só vou dar prioridade às pessoas que vão participar conosco, mas também eu quero presentear as pessoas que nos participarem. Vamos dar aqui alguns presentinhos, a participação premiada para todas as pessoas. 10 horas e 56 minutos. No final, eu quero contar uma história que é uma história de Platão, que nós sabemos que Sócrates foi um dos grandes homens do mundo, que ele não precisou escrever nada, porque ele tinha o exemplo, era a sua vida, era o exemplo, era o que ele via. As pessoas viam Sócrates e escreviam sobre Sócrates porque ele era uma pessoa muito justa, uma pessoa muito honesta. E um dos maiores escritores, maiores pessoas biógrafos, sei lá, pode dizer assim, foi, na verdade, Platão, que foi seu discípulo, que escreveu os famosos diálogos socráticos, e um deles é A República, o livro que tem mais ou menos uns 2.500 anos. Qualquer dia é um dos livros que eu mais gosto de ler. Qualquer dia eu quero trazer a vocês aqui, ler um pouco dessa filosofia, desse diálogo socrático, que é quando Platão retrata como foi um dia de Sócrates, que a República fala sobre o homem justo, sobre justiça, sobre como você ser justo, que era diálogos. Sócrates sempre conversava com as pessoas, perguntava às pessoas como elas deveriam ser e questionava as pessoas. Era assim que ele fazia. Por isso que sei que nada sei. Ele gostava muito de questionar as pessoas. E uma dessas conversas dentro do livro A República, e esse livro tão antigo, mas tão atual ao mesmo tempo. E existiu dentro várias passagens, na Bíblia fala parábola, né? Ali falam alegorias. Tem a alegoria da caverna, que é muito conhecido, não é o que eu vou falar hoje, mas a que é a mais conhecida, que é a melhor de tudo, talvez. Mas o que eu quero dizer hoje, eu quero conversar hoje, é o Anel de Giges. Essa teoria, essa alegoria de Giges consta no segundo livro, no comecinho do segundo livro da República. Ele diz que Giges era um pastor, e esse pastor ele estava pastoreando, cuidando das suas cabras, e até que caiu um raio no meio do gramado, e nesse gramado abriu um buraco. Dentro desse buraco tinha um cavalo, e dentro deste cavalo existia um anel. E este anel, ele foi vasculhar, ele olhou, era um anel de ouro, ele colocou este anel e ele foi para casa. Então, Giges era conhecido muito na região por ser um dos homens mais justos, um dos homens mais honestos daquela região.
Mas Giges estava numa reunião e de repente ele mexeu nesse anel que ele tinha encontrado e esse anel o tornou invisível. Quando ele colocava o anel do lado, ele ficava invisível, ele voltou, colocava e voltava a ser visível. Então ele tornou-se, ele teve esse poder, esse anel que também é um anel, é sim um anel que deu origem a toda aquela história de Senhor dos Anéis, que enfim, naquela famosa trilogia de filmes e tudo mais, mas vem de Platão, para você ter uma ideia de como é importante essa alegoria de Giges. Então, ao tornar-se invisível, ele simplesmente começou a seduzir as mulheres que estavam em volta dele. Ele começou a roubar. Ele voltava a ser visível e ele parava, ele era o Giges normal. Quando ele girava o anel, ficava invisível, ele cometia todos os tipos de atrocidade possíveis. Até que ele foi até o rei, ele tornou-se invisível, matou o rei. Ele voltou ao anel e começou a bajular a rainha. Ele virava o anel e começou a ver quais eram as vontades da rainha e tudo mais. Então ele seduziu a rainha sabendo quais eram os seus atributos e acabou casando com a rainha. Dentro dessa alegoria, Platão escreve, né, que Sócrates avisou que as pessoas nem sempre são justas porque querem ser justas. As pessoas muitas vezes elas são justas porque elas têm medo da sanção. Elas têm medo da justiça. As pessoas têm medo de serem punidas e por isso elas são justas na maioria das vezes. E a felicidade das pessoas nem sempre está nisso. O que Sócrates fala é que é um erro muito grande a gente tentar ter a vida como se fosse um espelho do que não é, do que não somos. O importante é sermos sempre justos, independentemente se você é ou não, está sendo ou não visto, independente se você é ou não conhecido, independente do poder que você tem. Então essa é um dos primeiros atributos ali da República, que tem tantas outras alegorias, tantos outros ensinamentos, que mostra o que uma pessoa pode fazer se ela for invisível, se ela tiver esse poder, de não aparecer o que a faz sem as pessoas saberem, acaba ocorrendo essa situação de Giges, que era um dos homens mais honestos daquela região. Então, para ser feliz, o primeiro passo que você precisa ter, meu amigo, minha amiga, aqui começando o programa Domingo, é ser feliz o tempo todo e ser justo o tempo todo, mesmo quando as pessoas não estiverem olhando. Ser justo mesmo quando você não estiver sendo vigiado. E ser justo não por medo da justiça, por medo da polícia, mas ser justo porque querer ser justo. E é aí que vem a felicidade que ela vai acontecer em você. Quero agradecer a todos, agora são 11 horas e 3 minutos. Peço desculpas por estourar um pouquinho o horário do grande Jair. Um abraço a todos, um forte abraço e até a semana que vem com mais um programa Domingo. E aí a participação de vocês. Abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Você ouviu aqui na Brasil Sul o programa Domingo com Ronan Botelho. Posto Petro 5 faz troca de óleo do motor do seu carro a partir de R$ 21,90 o litro. Trocando óleo e os filtros fazem